E como sempre, às segundas-feiras, temos a rúbrica de tecnologia com o Nuno Ribeiro. Nuno, muito boa tarde. Ficaste convencido pela apresentação deste S4? Todos estes telemóveis são excelentes, ou seja, tanto o iPhone 5 como o Samsung, o S3 já era um excelente telemóvel, assim como o S4 também. Traz algumas novidades. Algumas, mas o ponto é, nós já estamos num nível tão evoluído, ao nível dos smartphones, que as novidades já há pouco trazem mais uma ou duas grandes novidades, mas isso já não acaba por ser o fator tão decisivo para a compra, ou seja, são estímulos à compra para as pessoas mais geeks, se quisermos, ou seja, as pessoas que tentam estar sempre na crista da onda, mas não é aquilo que acaba por ser diferenciador, ou seja, o básico já todos nós temos em qualquer um dos smartphones que temos hoje no mercado, quando falamos principalmente nos topos de gama, ou seja, o S3, agora o S4 e também o iPhone da Apple. Tem-se variado um pouco no tamanho. A questão é... Estão a ficar maiores os smartphones? Estão. A Apple dá uma resposta interessante este sábado, quando envia uma newsletter para os utilizadores norte-americanos e também altera o seu site, dando alguma resposta ao S4 e mostrando também alguma preocupação sobre a entrada deste novo smartphone. Tem aumentado o tamanho, obviamente, do ecrã. A Apple responde dizendo que, apesar de ter um ecrã menor, e não faz a análise comparativa direta, mas a análise da Apple este é o tamanho certo. O nosso iPhone 5 tem o tamanho certo e, portanto, como Steve Jobs já dizia quando era do iPad, que este era o tamanho certo. A questão é que as diferenças já são baixas, ou seja, a qualidade dos ecrãs já são excepcionais, as dimensões já são perfeitamente aceitáveis em qualquer um deles. É perceber como é que os consumidores, ainda é cedo para percebermos qual vai ser a apetência dos consumidores para estes novos dispositivos. Sem dúvida vão continuar a crescer, ou seja, as vendas destes novos smartphones vão continuar a crescer em todos os mercados. O Android, e aqui a Samsung vive dependente da Google, utiliza o sistema operativo Android, neste caso, utiliza outros sistemas operativos também. A própria Samsung tem um sistema operativo que é a Bada, que entretanto não tem puxado tanto pelos smartphones com o Bada. E portanto a Google está dependente da Samsung como a Samsung está dependente da Google. É aqui um jogo complexo e de ganhos para ambas as empresas, mas com uma dependência muito grande nas duas tecnológicas. E no caso do Android temos aqui também, nos trouxeste a questão da China, que começa a ficar um pouco incomodada com... O governo chinês, há uma semana ou há 2 semanas, não sei precisar exatamente, vem mostrar a sua preocupação com o domínio do sistema operativo Android nos smartphones. É interessante vir da China, é interessante ser contra o Android da Google, que é uma empresa norte-americana. Aliás, o Google tem tido muita dificuldade na China e noutros mercados asiáticos. E, portanto, pode haver aqui uma mensagem indireta da China, do governo chinês, propriamente, mostrando alguma preocupação com aquilo que é o crescente adesão ao sistema operativo da Google. Está sempre subjacente aqui a recolha de informação, a recolha de dados, a passagem de dados para os Estados Unidos e, portanto, há de facto aqui alguma preocupação do governo chinês. O Android tem também uma cota de mercado muito grande e em crescendo no mercado mundial, muito devido ao mercado chinês. Ou seja, é na China que existe o maior operador de telecomunicações móveis, a China Mobile. Tem 660 milhões de clientes. Portanto, é uma brutalidade. A Apple ainda não conseguiu chegar a um acordo com a China Mobile para ter o seu iPhone subsidiado nesta operadora. A China Mobile terá exigido contrapartidas que a Apple nunca dará, como, por exemplo, consta, são rumores, o Tim Cook esteve recentemente na China, julgo que a tentar também negociar este acordo com a China Mobile. A China Mobile terá pedido um revenue share sobre as aplicações em cima do iTunes, em cima dos seus clientes. Obviamente a Apple nunca cederá nisto e, portanto, tem aqui uma dificuldade de chegar a um acordo. Por isso é que este operador chinês, o maior do mundo, obviamente, ainda não chegou a acordo com a Apple. Mas esta dualidade entre Android e Apple vai continuar a existir. Há outro ponto ainda em relação aos mercados mais maduros, ou seja, enquanto isto acontece na China, nos Estados Unidos, os smartphones da Apple têm qualquer coisa como 53% de cota de mercado. E, portanto, mostramos que em mercados mais maduros, a Apple tem um domínio maior, com telemóveis de ponta, ou seja, em países mais desenvolvidos,
onde mostra aqui alguma da sua hegemonia. Obviamente, por termos telefones mais baratos com sistemas operativos Android, isso faz a sua cota de mercado dos Androids e da Samsung também aumentar nos outros países.